Bem-vindo de volta ao Desvendando Filmes. Hoje vou apresentar a você um filme de ficção científica, romance e drama de 2016, intitulado Passageiros. Spoiler à frente. A nave interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço em direção a um mundo colonizado chamado Omestead 2. Todos os seus alojamentos estão vazios, a nave está em piloto automático. Os 258 membros da tripulação, assim como os 5.000 passageiros, estão em hibernação. De repente, a nave atravessa um cinturão de asteroides, enfraquecendo seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. De repente, o asteroide colide com a nave, causando várias falhas. A nave inicia autorreparações, mas um dos compartimentos de hibernação é ativado. O passageiro despertado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula se abre e um sistema automatizado ajuda em seu despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Omestead 2. Dizem a ele que poderá passar esse tempo desfrutando dos aspectos luxuosos da nave. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as atividades principais que ele deve participar antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas na nave, ele se prepara, deixa sua cabine e entra em uma sala automatizada destinada a um grupo de aprendizado. Jim parece um pouco ansioso, enquanto o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, supercarregada e supervalorizada. Diz para ele segurar suas perguntas até o final da lição, mas Jim continua perguntando por que é o único ali. Ele percebe que o holograma não pode responder e vai em busca de outras pessoas. Ele chega ao saguão principal da nave. Ninguém está lá também, mas um balcão de informações automatizado oferece ajuda. Jim pede para falar com uma pessoa real, e é encaminhado para falar com um atendente, mas quando ele descobre que não há ninguém lá também, pede para falar com o capitão. Ao chegar à ponte, mesmo sem acesso para entrar, ele percebe que nenhum membro principal da tripulação está acordado. Jim eventualmente vai para o observatório, onde descobre que a nave está realmente a 90 anos-luz de Omestead 2. Ele percebe que acordou cedo demais, então volta correndo para o saguão e envia uma mensagem de volta para a Terra perguntando o que ele deveria fazer, pois não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicação informa que a chamada para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para obter uma resposta de volta. Jim está devastado. Ele anda por aí e encontra o bar da nave, onde vê outra pessoa. Enquanto conversa com o bartender, algo parece estranho nele. Quando vai buscar uma bebida para ele, Jim percebe que ele é um androide. Chama-se Arthur. Jim quer obter mais informações dele, mas nem mesmo consegue explicar ao androide como é possível para ele estar lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabine no dia seguinte e vai à cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das opções do menu é reservada apenas para passageiros da classe ouro. Ele pega seu café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de obter todas as ferramentas, ele consegue colocá-la em funcionamento e deita dentro da cápsula. Mas nada acontece. Em seguida, decide usar as ferramentas que encontrou para acessar as câmaras de hibernação da tripulação. Isso também não funciona. Pequenas falhas acontecem ao redor da nave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide lhe dá alguns conselhos que o convencem a invadir uma das salas da classe ouro e tentar se divertir na nave. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento. Mas com o tempo, ele fica ainda mais miserável por estar sozinho lá. Um dia, ele fica bêbado e vagueia em torno das cápsulas de hibernação, quando se depara com uma comporta com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Jim veste um traje e vai para a comporta, aciona uma alavanca e depois o botão para liberar a porta da comporta. Uma vez fora da nave, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano consciente experimentando aquele momento no tempo. Jim solta os ímãs em suas botas e flutua no espaço, se sentindo devastado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas retorna à comporta sem ele. Ele puxa a alavanca, pronto para encerrar tudo, mas muda de ideia no último momento, corre de volta para dentro e escorrega em uma garrafa. Jim se levanta e é instantaneamente atraído por uma mulher em uma das cápsulas, chamada Aurora. Ele procura por seus arquivos no diretório e ouve sua entrevista como passageira, e se apaixonando por ela. Mais tarde, é visto sentado ao lado de sua cápsula, ainda ouvindo suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns de seus trabalhos e conversando com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não chegando lá, e encontrando sua mulher perfeita, apenas para ela estar fora de alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também. Ele discute isso com o androide, mas ele não entende o dilema. Se ele a acorda para seu próprio benefício, a estaria deixando presa lá com ele, para morrer na nave. Jim decide contra isso inicialmente, mas à medida que o tempo passa, ele não consegue deixar para lá. Até que um dia, ele muda de ideia. Ele vai até a cápsula dela e consegue ativá-la. Enquanto ela está acordando e passando pelo mesmo processo que ele passou, ele se esconde e volta para sua cabine.
Um pouco mais tarde, ele vai para o saguão principal, esperando encontrá-la. E lá está ela, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim diz a ela que são os únicos acordados e a leva para o observatório. Então ele diz a ela que não consegue chegar nem à tripulação nem aos comandos principais da nave. Aurora fica apavorada e quer voltar para a cápsula. Quando chegam lá, Jim explica que não há equipamento especial na nave que possa ajudá-los a voltar à hibernação, efetivamente dizendo a ela que estão encalhados. Eles voltam ao saguão principal, e ele diz a ela que deveria descansar, já que acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele por ter passado mais de um ano sozinho na nave. Jim volta ao bar, sentindo remorso pelo que fez. Ele pede a Arthur para não contar a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, Aurora acorda. Ela volta ao saguão principal e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre as cápsulas de hibernação. Jim se junta a ela lá e eles vão tomar café da manhã. Ao saírem, o balcão de informações tem algum tipo de mau funcionamento. Na cantina, Aurora percebe que Jim tem comido o mesmo café da manhã por mais de um ano e lhe traz um dos menus da classe ouro. Eles conversam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas, ao contrário de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Ela vasculha a enfermaria, passa por documentos de pesquisa, acabando eventualmente na sala de hibernação da tripulação tentando abrir as portas. Jim percebe mais falhas em toda a nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida no Avalon. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, ficando cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai à cantina entrevistar Jim, achando que sua história pode ser interessante. Ela pergunta por que ele migrou para a colônia. Jim responde primeiro com slogans da empresa, mas depois explica mais detalhadamente que espera que no novo mundo ele possa ser alguém, que possa construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha o motivo de estar lá. Ao contrário dos outros passageiros na nave, ela tem uma passagem de ida e volta. Sua ideia era ir para o Homestead 2, viver lá por um ano e voltar à Terra, tornando-se a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história que já existiu. Aurora desiste lentamente de encontrar uma maneira de consertar a situação atual, e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e à quadra de basquete. Por último, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa por um tempo, até lembrar da situação deles. Jim fica sozinho com o androide, se sentindo horrível pelo que fez com ela. No momento seguinte, ele é visto mexendo em algo, e no outro Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do prédio Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles saem para um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela conta a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Depois do jantar, Jim leva Aurora até a comporta de ar e eles vestem os trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada espacial juntos. Jim finalmente tem alguém para compartilhar aquela experiência magnífica. Jim desliga os ímãs de suas botas, e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam, voltam para a cabine dele e dormem juntos. Logo depois, começam a viver como um casal. Aurora se muda para a cabine dele e escreve sobre sua vida na nave. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora mais a nave e encontra a estufa hidropônica. Ele traz flores para Aurora. Um dia, a nave passa por uma gigante vermelha, e eles vão ao observatório para vê-la. É o aniversário de Aurora, então mais tarde naquela noite, eles comemoram em um dos muitos restaurantes da nave e depois no bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O androide diz a Aurora que Jim a acordou de propósito, sem saber que ele ainda queria manter isso em segredo. De repente, Jim volta, e ela o confronta em total incredulidade. Ela foge furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabine e encontra todas as coisas dela desaparecidas. Ele a encontra na cantina no dia seguinte, mas no momento em que ele fala, ela foge. Aurora está desesperada. Uma noite, ela vai até a cabine de Jim, socando e chutando-o, querendo matá-lo. Conversando com ela pelo comunicador, pois ela continua o evitando, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações para ela. Ele diz que se apaixonou por ela, mas Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por roubar sua vida. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabine, outra falha acontece. A nave enfrenta um erro crítico, e o comando principal desliga. Mais tarde, ele entra no elevador, e ele falha. Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore lá. Então, ela vai para a cantina, onde o dispensador de comida também está com mau funcionamento. De repente, os dois ouvem a voz do chefe de convés pelos comunicadores, perguntando quem plantou a árvore. Eles correm para o saguão principal e veem Gus Mancuso em frente à árvore de Jim. Eles se apresentam e contam ao chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 cápsulas puderam falhar. Mancuso os leva até a ponte, e ele descobre que há algo errado com a nave, mas as informações nos sistemas precisam ser verificadas manualmente. Quando saem da ponte, um robô quase cai em suas cabeças, e os dois contam a Mancuso que falhas têm acontecido por toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não deveria acontecer, enquanto mostra a eles como coletar os dados.
Mancuso verifica as cápsulas, quando Jin se junta a ele lá. Ele descobriu o que aconteceu com a cápsula de Aurora. O chefe de Convés acha o que Jin fez terrível. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando Aurora se junta a ele. Eles falam sobre o que aconteceu com a cápsula dela, mas ele diz que não pode fazer nada a respeito. Jin entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente a doença da hibernação, então ele vai descansar, mas, ao sair, ele cospe sangue. Naquela noite, Aurora não consegue dormir, então ela vai nadar. De repente, há perda de gravidade por toda a nave, e ela começa a se afogar enquanto a água da piscina se move com ela. A gravidade é reiniciada e ela mal consegue sair viva. Ambos se encontram indo procurar Mancuso. Os três estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que aconteceu com a nave. Mancuso percebe que algo aconteceu há 2 anos, danificando um sistema importante. Eles precisam encontrar e corrigir o que causou a falha, porque a nave inteira está tentando compensar. Se não consertarem, toda a nave ficará encalhada. Eles vão procurar o problema, mas Mancuso desmaia, então Jin e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo, e não há tratamentos que possam parar ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os três se encontram no observatório, e Mancuso entrega a Jin sua pulseira de identificação, diz-lhes para consertar a nave e morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante, e a nave começa a tremer. Jin diz a Aurora que precisa da ajuda dela, e eles correm em direção à engenharia, mas há outro problema no sistema de gravidade. E imediatamente outro que afeta Arthur também. Jin o desativa. Finalmente, eles chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram na usina de energia, e ao abrirem a escotilha, a Aurora é sugada para dentro. O asteroide causou uma ruptura no casco nessa área. Jin também é sugado, mas ele se agarra à escotilha, enquanto ela continua fechando sobre ele. Eventualmente, ele também é sugado, mas conseguem selar a ruptura rapidamente. Logo após corrigir esse problema, Jin percebe que há mais de uma ruptura no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que atingiu o computador de controle do reator. Jin acredita que pode encontrar peças de reposição para isso. Eles encontram a peça e a substituem, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles o fazem manualmente, mas falha novamente. Jin percebe que precisa abrir a porta de ventilação do lado de fora da nave, para que possam resfriar o reator. Ambos vão para a comporta de ar e, enquanto ele se prepara para sair, ele dá a pulseira de Mancuso a Aurora, porque pode não voltar. Ela o ajuda com o traje, e enquanto ele entra na escotilha, ela diz a ele para voltar porque não consegue viver na nave sem ele. Aurora volta para o reator, onde a temperatura atingiu níveis críticos. Um parafuso do reator a atinge no braço, enquanto Jin se aproxima da abertura do lado de fora e vê a porta. A temperatura aumenta na sala do reator, enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Logo percebe que terá que segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa ventilar e diz a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele segue em frente e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra, e eles discutem, mas ele diz a ela que precisam salvar os outros e ela ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas os vapores do reator afastam Jin e quebram sua amarra. A pressão em seu traje também está caindo. Ele diz a Aurora o que aconteceu, e ela se move o mais rápido que pode para pegar outro traje e trazê-lo de volta. Ele pede desculpas a ela novamente. Ela veste um traje e voa para pegá-lo, mas sua amarra é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente agarra a amarra dele e consegue puxá-lo de volta. Aurora arrasta Jin para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e revive Jin. Aurora o perdoa. Mais tarde, Aurora conserta Arthur, e eles fazem um enterro espacial adequado para Mancuso. Jin a leva para a enfermaria e diz a ela que encontrou uma maneira de usar a cápsula médica como uma de hibernação. Ele diz a ela para entrar na cápsula e passar o resto da jornada lá dentro. Mas, como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele, acordada na nave. Jin finalmente a pede em casamento, e eles vivem suas vidas na nave. 88 anos depois, a Avalon chega em Homestead 2. A tripulação acorda e encontra a nave em um estado muito inesperado. Aurora deixa para eles uma mensagem, recontando a história da vida dela e de Jin na nave enquanto os outros estavam dormindo. Esse foi um resumo do filme, Passageiros. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do filme, se inscreva no canal, deixe o like e nos vemos no próximo vídeo.